Olá, então, pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é a professora Fabiana, né, da disciplina de Corpo, Cultura e Subjetividade. E eu sou o professor Paulo Carlan. Sejam bem-vindos, então, a essa disciplina. Isso, então, convidamos vocês hoje, né, para fazer um encontro aí no Meet, né, um convite, uma roda de conversa, assim, inicial, né, da disciplina, para ver como é que vocês estão nesse momento aí, se já estão bem familiarizados com o Moodle, com a disciplina, né, e que vocês, assim, saibam, né, que sempre a gente vai estar à disposição para conversar com vocês, né, a qualquer momento, lá no grupo do WhatsApp, ou nos e-mails, ou até mesmo ali pelo Moodle, certo? Então, como uma espécie de bate-papo, a gente criou algumas. Trouxe, né, na verdade, algumas considerações para explicar para vocês, assim, nesse processo de ambientação inicial da disciplina, tá bom? Eu vou apresentar aqui, daí eu e o professor Carlan vamos conversando com vocês, tá bom? Quem não pôde estar presente, então, né, a gente gostaria que vocês assistissem depois, né, numa oportunidade de estudo de vocês, esse bate-papo aí, essa gravação, tá bom? Então, vamos lá. Tá aparecendo aí, prof? Está sim. Tá? Então, tá. Pessoal, então, né, a nossa disciplina aí envolve, então, vários cursos da universidade, né? Cursos da área da educação física, da área da história, da área das letras, da área da pedagogia. Então, aí temos uma interdisciplinaridade muito interessante nessa disciplina, né? E que a gente gostaria, então, de contextualizar algumas coisas iniciais com vocês, tá bom? Então, o meu nome, né, como já disse, é a professora Fabiana e o professor Paulo, né? E como que acontece a nossa disciplina, então, lá no ambiente AVA, né, o ambiente virtual de aprendizagem, o Moodle, né? Até pouco tempo ele teve uma atualização, né? Então ele teve agora toda uma alteração na sua estrutura, né? Mas a gente conta então com a tutoria da Jordessa, certo? Que criou o grupo do WhatsApp lá para vocês acessarem, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem referente a questões de envio do trabalho que não conseguiu anexar, ou perdeu o prazo, ou o Moodle estava fora do ar, vocês podem sempre consultar com a Giordessa, certo? Quando são dúvidas mais referentes a algum esclarecimento de alguma atividade, vocês podem então contatar comigo ou com o professor Paulo, tá bom? Ou pelos canais lá do Moodle ou também pelo grupo do WhatsApp, certo? Então, fica sempre a tutoria, né, à disposição de vocês naquele horário, né, que está lá disponível no AFA. Os encontros, então, né, esses bate-papos que a gente vai fazer com vocês, que a gente vai convidar vocês, eles ocorrem, então, nesse formato síncrono, né, com a utilização do Meet, né, e eles têm duração aí de no máximo, então, 1 hora, né? Porque é mais uma roda de conversa. Todos esses encontros, né? Eles são convites, né? Que a gente convida vocês, né? Mas a gente sabe, né? Que por ser uma disciplina que é à distância, vocês podem estar presencialmente em outras disciplinas nesse momento, né? Então, vocês vão fazer as atividades dessa disciplina numa outra oportunidade. Então, a gente gostaria muito que vocês participassem, mas, né, por isso que a gente vai deixar gravado, caso, né, vocês não possam participar. O cronograma, então, né, a gente tem estes 5 encontros, né? Lembrando, então, que os encontros iniciam às 19h10, né? E eles são divididos aí um encontro por mês, que é mais ou menos a gente pensou em organizar por unidades, né? Então, como se fosse um encontro por unidade. E ali no mês de junho, vocês vão ver que a gente tem 2 encontros, né? Um no início
do mês e outro no final do mês, porque logo já é o encerramento da disciplina. Então, a gente vai fazer aí esse bate-papo aí antes da avaliação da disciplina, tá bom? Aqui a gente colocou, então, né, uma forma de organização da disciplina. Então, ela tem um fórum de apresentação lá no Moodle, que a gente gostaria que vocês fizessem uma breve apresentação de vocês, né, para a gente também conhecer um pouco mais, né, já que são poucos alunos. A gente tem uma divisão por unidades, né, conforme o e-book da disciplina. A gente vai ter atividades diagnósticas, que são aquelas atividades que não são avaliativas, né, mas que são extremamente importantes aí para o processo de acompanhamento, de entendimento desses conceitos que a gente está trabalhando, e as atividades avaliativas, né, que a gente organizou e pensou com muito carinho, né, para dar conta aí desse conteúdo aí da disciplina, né, de corpo, cultura e subjetividade. Professor Carlão, quando o senhor quiser me interromper, fique à vontade. A gente organizou, então, aqui as unidades, né, conforme está lá no e-book. Lembrando, né, que esse e-book foi produzido por 2 colegas aí importantes, né, intelectuais aí da universidade, né, o professor Paulo Fenstenseifer e o professor Sidney Pitan, né. Então, o material é extremamente importante, né, necessário que vocês façam a leitura, e ele tem um rigor, um rigor epistemológico muito bom e que cabe aí a todos os cursos, né, de licenciaturas da universidade, tá bom? Então, a unidade 1, ela vai discutir alguns conceitos como a imagem corporal, o corpo, o trabalho, e todas elas relacionadas sempre à subjetividade, né? Porque o próprio nome aí da disciplina já traz esse nome, né? A unidade 2, então, que é corpo, cultura de consumo, felicidade, ecologia e subjetividade. A unidade 3 é corpo, saúde, gênero, envelhecimento e subjetividade. E a unidade 4 envolve a questão das pedagogias do corpo e a educação corporal. Então, vejam que todos os conceitos e esclarecimentos vão ser articulados de uma forma aí transversal. Então, é muito importante que da unidade 1 até a unidade 4 a gente consiga ir fazendo essas relações. Não é uma espécie de, bom, esses conceitos eu vi na unidade 1, agora eles não se relacionam mais com a unidade 2. Não, exatamente pelo contrário. Então, a gente nunca vai deixar, não podemos abandonar esses conceitos da unidade 1 para 2, para 3 e para 4. Tá? Isso faz com que a disciplina tenha essa questão dessa inter-relação entre as unidades e os conceitos, tá? Então, é importante que vocês tenham bem claro isso. Na unidade 1, então, a imagem corporal, o corpo, trabalho e subjetividade, ela iniciou, então, no dia 22 de fevereiro, né? Como todas as outras disciplinas que vocês estão cursando na modalidade EAD, né? E ela vai, então, até o dia 22 de março, que é aí na próxima semana, certo? Todas as unidades contemplam, então, uma atividade diagnóstica, que é aquela atividade que não é avaliativa, e uma atividade avaliativa. Por que a gente não colocou mais atividades avaliativas, né? Porque a gente sabe, né, da demanda de trabalho de todo mundo, né? Então, entendemos aí como vocês já estão, acho que sabendo, né, essa questão da alteração da normativa institucional pela avaliação, né? Então, a gente tem agora 2 etapas de avaliação que valem 100 pontos. Então, a gente resolveu potencializar essas atividades avaliativas com um peso um pouquinho maior, para também fazer com que vocês tenham qualidade nessa atividade e não uma quantidade exaustiva de atividades que vocês talvez possam fazer só por fazer para perder o prazo ou para fazer para simplesmente ganhar a nota, né? Então, por isso que a gente tem uma atividade avaliativa por unidade, tá?
A diagnóstica, então, ela sempre vai ser do início da unidade até o final, né? Porque ela é uma atividade que não é avaliativa. E a primeira atividade diagnóstica que vocês têm, essa da unidade 1, ela é a construção, então, de um mapa mental, né? Que vocês têm que construir. A gente fez, então, uma orientação para vocês desse mapa mental. Indicamos também algumas ferramentas, né, de sugestivas para vocês, para usar mapa mental. Vocês podem usar o Secoogle, vocês podem usar o próprio Cmap-Tools, vocês podem usar várias outras ferramentas para construir isso. E nessa atividade do mapa mental, vocês vão fazer essa organização de um esquema, uma espécie de um organograma desses conceitos que vocês viram na unidade 1, certo? Então, essa seria aí a atividade diagnóstica 1. A atividade avaliativa 1, que é uma síntese de um filme, ou de uma série, ou de um documentário. Essa atividade a gente já fez um áudio também explicativo, né? Gravamos um vídeo, mas a gente indicou, então, sugeriu 2 filmes lá para vocês. A Pele que Habito é um deles, que é como sugestão de filmes que abordam essa temática da unidade 1. Não quer dizer que necessariamente vocês precisam vocês precisam assistir esse filme. Por que não necessariamente, né, professores? Porque a gente sabe que algumas plataformas possuem estes filmes disponíveis, mas a gente não pode obrigar vocês a assistirem esse filme caso vocês não tenham acesso a essas plataformas. Então, por isso que foi apenas uma indicação de filmes que eu e o professor Carlan assistimos e que a gente contemplou no conceito dessa unidade, tá bom? Então, vocês vão ver outro filme que vocês tiveram acesso, ou outro documentário, ou até mesmo alguma série, né? Que aborde, então, a questão da imagem corporal, ou do corpo, ou do trabalho da subjetividade. Um filme que tá. Opa, desculpa, um besouro. Um filme que tá bem em alta agora, não sei, vai ser, eu acho que já tá nos cinemas, aquele filme A Baleia, que o ator ganhou o Oscar, né, de 2023. Então, é um filme extremamente importante que trabalha com essas questões da imagem corporal e dessa representação do corpo que a gente discutiu na unidade 1. Então, existem inúmeras possibilidades. Então, vocês têm que fazer essa indicação, né, deste filme e fazer essa articulação aí em forma de escrita, tá? Tem toda a orientação também desta atividade ali, certo? Qualquer coisa, vocês podem ir nos questionando. A unidade 2, então, eu só vou fechar minha janela aqui porque tá entrando mosquitos. Ai, senão os mosquitos vão. Oi, Gio, tudo bem? Oi, prof, cheguei agora de consulta. Ah, então tá bom. Nós já estamos aqui dele falar, então depois o início da gravação tu vai ter que assistir. Sim, tá bom. Como é que tu tá? Tô bem. Tá bem? É? Tô. Como é que está o curso? Tá indo. Agora eu tô mais feliz que vai ter matemática e EAD. Mas eu vou continuar nas duas. Vai? É? E tá trabalhando lá no mesmo lugar ainda? Sim, agora vai terminar e eu vou para outro posto. Ah, Ainda não quis ir pra mas meu escola. Deus do céu. Gio, eu e o professor Carlan, nós estamos apresentando uma síntese, né, de toda a organização da disciplina, porque é o nosso primeiro bate-papo, né? Sim, Eu acabei apresentando anteriormente a unidade 1, né? Que é o que sim, está essa eu já acontecendo fiz. nesse momento, né? Eu não sei se dessa unidade 1 tu tem alguma dúvida, alguma questão que tu conseguiu entender bem, conseguiu se ambientalizar lá no Moodle. Sim, prof, achei bem tranquilo. Eu já entreguei essa atividade faz um tempinho. Logo em seguida eu já fui fazer ela. Só que eu não sei se eu coloquei tudo que eu queria ali na síntese, que era Tá. mais sobre a cultura dele. Sim, não, e qual filme, tu lembra o filme que tu indicou?
Ai, agora eu não sei. É alguma coisa do balé. E é balé, ele no original. Não sei como é que tava no português. Eu olhei na Netflix. Tá, tá. E ele abordava quais conceitos assim mais. Ele pegava e tratava da questão um pouco da religiosa dos dois meninos. Um deles era muçulmano e o outro era hindu. Daí tinha uma briga, tipo, entre as religiões dos dois meninos. E o menino viu na dança a oportunidade dele poder ser alguém na vida, que os amigos dele estavam no tráfico e acabaram sendo assassinados, um deles. E daí ele pensou, não, nisso eu vou ir melhorar. E o outro guri, ele queria muito e a família dele era pobre. E daí o dinheiro que o pai dele deu para ele investir no estudo, ele investiu na dança. E é Ah, baseado numa história real. ai, legal, legal. Depois nós vamos ver as atividades, né? Então é até sexta esse prazo, né, de envio dessa atividade. Então que bom que você já enviou, né? Para nós fazer a correção. Depois a gente vai dar então o feedback para vocês, tá? Tá. Então, da unidade 2, então, corpo, cultura de consumo, felicidade, ecologia e subjetividade, né? Aí é uma atividade, né, Gil, que a gente estava comentando aqui para o pessoal também que vai assistir depois, uma atividade diagnóstica e uma avaliativa por unidade, assim, para não ficar tão pesado, né, porque a gente sabe que vocês têm outras disciplinas, tá? Então, essa atividade diagnóstica 2, ela começa lá no dia 23 de março, vai até 17 de abril, e a atividade avaliativa 2, que é uma análise crítica de uma letra de música, tá? Referente aos conceitos. Então, a gente optou por atividades um pouco diferentes, né? Então, vamos ter que assistir filme, vamos ter que escutar música, vamos ter que ler literatura, né? Para fazer a gente fazer outras coisas, né? Mexer nessa cultura aí que talvez né, não é tão. Talvez a gente não tenha tanta facilidade assim em ter acesso a algum livro de literatura, né? Ou filmes, ou idas ao museu, né? Exposições. Então, isso é importante que a gente consegue trazer para as disciplinas, né? Então, nessa unidade, a gente trabalha com esses conceitos, então a gente vai ter que achar aí uma música, né? Lá no e-book, o próprio professor Fenster e o professor Sidney indicam algumas músicas, né? Mas a ideia é que vocês pensem numa outra letra de uma música que vocês gostem, né? Que vocês tenham facilidade aí de cantar também, né? Isso é importante. E façam aí essa atividade, essa análise da letra da música com os conceitos, tá? Eu até iria, professor Carlan, gravar aquela música do Raul Seixas, né, que está no e-book, e eu ia fazer um áudio gravando, e daí eu gravei eu cantando a música. Meu Deus, quando eu fui escutar, estava horrível. E eu disse assim: não, eu não vou fazer os alunos escutarem isso, né? Então vamos deixar só para eles escutarem na voz de Raul mesmo. Bom, a unidade 3, então, é corpo, saúde, gênero, envelhecimento e subjetividade, tá? Ela começa lá no dia 19 de abril e vai lá no dia 30 de maio, tá? Então, também tem uma atividade diagnóstica, né? E a atividade avaliativa 3 é uma gravação de um vídeo, então. Então, vocês vão escolher aí uma poesia, ou um livro, ou uma literatura, ou até mesmo, talvez, criar uma poesia, por que não, né? Perante a esses conceitos: saúde, gênero, envelhecimento, corpo. Pode utilizar todos os conceitos? Pode utilizar apenas um ou dois? Pode, né? Conforme a criatividade de vocês. Então, vocês vão fazer a leitura, né? Vão dessa poesia ou desse livro, ou partes deste livro, e vão fazer uma gravação de um vídeo fazendo essa explicação, né? Essa análise desse material, tá? Então, também é um prazo aí bem bom de fazer essa atividade e uma pontuação aí de 25 pontos. Eu acabei não falando das outras, mas esse material vai ficar disponível para vocês. E chegando então na última unidade da disciplina, que é a Pedagogias do Corpo e Educação Corporal, ela tem aí um prazo, então, de 31 do 5 a 24 do 6, tem uma atividade diagnóstica, então,
e uma atividade avaliativa que ainda faz parte dessa primeira nota de 100 pontos, que, né, Gil, mudou a avaliação da Unijuí, né, tu tá sabendo já, de 2 etapas de 100. Então, até a atividade avaliativa 4 compõe a primeira etapa dos 100 pontos, tá? E a atividade avaliativa 5 e 6 vão compor aí a segunda etapa de 100 pontos. Essa atividade consiste no quê? Na construção de um podcast. Até hoje o professor Carlan disse assim, vai estar disponível para eles, né, um exemplo de um podcast que um grupo fez, para quem nunca fez um podcast, né, dá uma olhada lá. Claro que a gente sabe que a maioria de vocês aí usa Spotify, né, segue lá os podcasts, né, eu tenho um podcast lá que eu adoro seguir, que é o podcast de um grupo de mulheres, que é o Mamilos, que é muito interessante. Eles abordam temáticas bem, bem importantes, assim, do mundo feminino. Então, é muito legal esse podcast. Então, quando tá viajando, né, baixa lá um podcast. Mas tem também podcasts de piada, tem podcast de tudo, né? Então, vocês vão construir aí. Aqui, Gil, daí tem que fazer em grupos, tá? Vai ter a orientação lá da atividade, daí tu veja com quem tu conhece, né? Não lembro aqui, deixa eu ver. Só conheço a Pamela. A Pamela, a Pamela, o Leandro é da Educação Física, a Jordana é da Educação Física, o Guilherme é da Educação Física. A Caroline... Acho que esse Guilherme, eu tive aula com ele semestre passado. Ele é um dos formandos? Eu acho. Um loirinho. Acho que sim. Isso. Eu só não sei a Caroline Pisucci e a Stephanie de que curso são. O senhor não sabe, professor Carlão? Fiz com elas no EAD. A Stephanie é de Educação Física, de Coronel Barros, ela. Ah, tá. Então acabou que ficou bastante gente da Educação Física, né? Mas daí, se quiser fazer em dupla com a Pamela, Gil, se tu quiser que tu conhece, fica bem tranquilo, tá? Uhum. Só não dá para fazer sozinho porque é um podcast, né? Daí a gente vai conversar sozinha, é meio estranho, tá? Tá. A atividade avaliativa, então, 5 e 6, elas compõem, então, essa segunda etapa aí, que é, então, compreende aí o conhecendo um programa de educação e saúde para idosos, né? Então, tem toda uma orientação dessa atividade, que vocês vão ter que fazer uma busca aí de uma pesquisa, né? Para tentar conhecer aí programas que discutem, né? E que abordam essa temática da saúde para idosos, tá? E com a questão relacionando com a educação. E a atividade avaliativa 6, então, ela tem o peso aí de 70 pontos, que é a avaliação final da disciplina, né? Então, vejam que essas duas têm aí uma pontuação bem elevada, tá? Então, o que eu preciso, né, numa disciplina EAD, né? Eu preciso ler o e-book da disciplina, né? Eu preciso realizar as atividades diagnósticas, mesmo que sabendo que elas não vão valer nota, né? Eu preciso, porque elas vão me ajudar a entender um pouco mais sobre a discussão da disciplina. Nem precisamos falar que é necessário fazer as atividades avaliativas, né? Postar as dúvidas nos fóruns, né? Ou lá no próprio grupo do Arts também, né, Gil? Sabe que a tutora Jordessa, ela tá lá presente, mas eu e o prof. Carlan também estamos lá, qualquer dúvida, né? Participar dos encontros, né, na medida do possível, da organização de vocês, tá? E daí a gente deixou algumas questões aqui para escutar um pouco o pessoal. Vamos ter que só escutar você, Giovana, né? Porque os outros vão ter que pensar e refletir individualmente depois isso, né? Mas assim, até o momento, né, Giovana, o que tu teve alguma dificuldade ou não teve? Como é que tu tá percebendo a disciplina até agora, assim, um feedback teu? Prof, eu terminei toda a unidade ali em uma tarde, fui olhando, fui pesquisando até umas outras coisas para ver se eu estava entendendo certo. E daí depois eu fui fazer a atividade avaliativa. Eu fiquei um pouquinho em dúvida, mas eu fiz ela, acho que até botei um comentário, eu fiz ela faz um tempinho já. E daí eu fiquei pensando se eu fiz ela correto, mas eu acho que sim, qualquer coisa tu me manda, né? Feedback. Tá. A Giovana é da onde, Giovana? Eu tô em casa, achei que faz pouco. Eu sou de Juí.
Ah, tu é de Juí e tu fizesse aonde o ensino médio? No Qual escola? Ruizão. Ruizão. Uhum. E vocês tinham filosofia, assim, ensino médio? Tinha. É agora atual vice-diretora do Ruizão. Como, quem, eu lembro o nome? Eu sei que era uma mulher. Tá bom, já tá bom. Sabrina, Não, sabe? Sabrina, tá. Não, isso é legal saber, porque assim, ó, são temáticas que. Por que que a gente tem essa nova reforma do ensino médio, né? Assim, quantas perdas, né, que a gente teve, né, Fabiana? Não só na área da educação física, mas nas artes, né? Na filosofia, né? Então, a gente está. Até vai ter uma consulta popular agora sobre ensino médio, né, Fabiana? É. E que é muito importante, não sei como é que vai ser a dinâmica disso, como é que vai funcionar, né? E se tem alguma possibilidade de reverter, né, algumas questões. Mas a gente percebe isso que é dessa brilhante apresentação e contextualização da disciplina da professora Fabiana, né? Mas chamar atenção, e ela já fez destaque desse belo trabalho do professor Paulo Evaldo Francis Seifer, que também é um filósofo, né? É um professor da educação física, é um professor da educação, né? O professor Sidney também, Peter da Silva, também é formado em educação física, em história, em farmácia, e está fazendo agora filosofia, e é mestre e doutor em educação. Então, são dois intelectuais, assim, por isso esse belo trabalho de e-book, né? Assim, e que é aquilo que a Fabiana nos disse, né? E que todos aqueles os conceitos, né, que estão nessas 4 unidades, né, elas estão postas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia aí, né? E às vezes a gente não tensiona isso, né? E acho que a leitura e essa disciplina ela vai nos remetendo assim a começar a enxergar o que a gente às vezes não percebia, né? Ou enxergava, mas não contextualizava, não fazia, não entendia a complexidade daquelas questões que a gente é, é tomado pela mídia, muitas coisas, né? Pela imprensa, pelas diferentes formas de linguagens que ela está posta aí, que esses conceitos transitam, principalmente de corporeidade, né, de subjetividade, isso que a professora Fabiana falou, né, e cultura, né, que são os 3 conceitos centrais da disciplina, né, e que, de certa forma, a gente vai sendo tomado por digamos assim, por um senso comum, né, que não consegue contextualizar e entender assim das muitas relações que estão estabelecidas em cada conceito desses, né? Então acho que a professora Fabiana né, fez uma brilhante contextualização das unidades, né? E quero reforçar isso que ela falou, que esses conceitos eles vão tendo um atravessamento nas unidades, né? Claro que cada unidade tem uma temática, mas esses 3 conceitos balizadores, né? Eles estão ali postos, né? Então, por isso, assim, pensar hoje, por que a gente questiona, assim, a perda, né, do ensino hoje em detrimento de algumas áreas mais duras, que eles chamam, né, das ciências exatas, né? E essa perda dessas disciplinas de ciências humanas, né, no caso, a filosofia, né, a sociologia, as artes, né? A gente vai, de fato, reduzindo uma compreensão de mundo, né, tendo só. E não dizer com isso que não é importante o conhecimento das áreas exatas, né, Fabiana? Mas, assim, essa aproximação, né, essa apropriação das ciências humanas, ela nos dá uma abertura e compreensão de mundo, né? Sim. E eu acho que isso é legal, assim, né? Por isso que eu perguntei onde tu estudou e por que a gente hoje, né, a gente sente muito a perda, né, dessas áreas da própria educação física, né, Fabiana, na educação física, né, a gente fala de corpo, a gente fala de movimento, e hoje as pessoas, muitos estão entendendo que não é importante a educação física na escola, porque elas vêm dentro de uma concepção muito reduzida do que é a educação física, né? Sim, a gente tem uma aula de interárea do ensino médio, e daí a gente estava até conversando disso, que algumas crianças escolhem
alguma área que vai estudar todos os amigos juntos. E daí teve uma escola, acho que do Tiradentes de Santo Ângelo, que daí toda uma turma de menino foi para exata e a saúde ficou só as meninas quase. Tipo, foi influenciado. Essa questão de gênero também tem muito com essa questão do mundo do trabalho, né, Fábio e né, Giovana? É bem interessante esse teu depoimento, assim, né? Como vai mostrando, parece, os lugares, né, do mundo do trabalho e a questão de gênero, né? Mas, claro, isso tá rompido. Eu fiquei. O próprio filme que tu falou, né, de dois meninos que escolheram fazer dança, né? Há uma ruptura aí né, de uma cultura, né, de enfrentamento muito grande, né? Mas é só curiosidade mesmo que eu quis saber. Só fazer destaque aí, tá, Fabiana? Desculpa aí. Não, mas a Vivian que fez o ProF, né? Comentou uma vez na disciplina que a própria questão da cor da sapatilha do balé foi uma situação já inusitada na escola quando ela estava trabalhando, porque a sapatilha dos meninos é preta e a sapatilha das meninas é rosa. E ela estava trabalhando as questões do balé, né? Essa questão do gênero, do que menino também poderia dançar balé e tal, e com a educação infantil, né? E os pais foram tirar satisfação com ela aqui em Juí, né? Porque que ela estava trazendo, né? Sapatilha preta e sapatilha cor-de-rosa para os filhos e tal. Então, assim, a cor, né, da sapatilha. Então, vejo o quanto a gente ainda precisa, nesses conceitos, estar, né, discutindo, e é a cada dia um desafio, né, na área educacional para a gente estar trabalhando no mundo do trabalho, né, nas relações. Então, são conceitos que, se a gente sair da universidade tendo minimamente uma compreensão dessas relações e o que isso faz no nosso cotidiano, nas nossas relações sociais, afetivas, culturais, a gente com certeza vai ser um ser humano melhor, né? Então, eles são extremamente importantes, né? E Gio, como é que tá essa questão da organização assim, do teu tempo para se organizar para a disciplina? Eu tô fazendo tudo no final de semana e eu tenho 2 dias da semana que estão livres. E daí, hoje eu consegui entrar na tua aula, que eu imaginei que tu ia fazer nas quartas, que as quartas-feiras eu tenho aula, e hoje eu consegui. Daí eu saí da consulta, logo vim abrir. Ai, que bom, viu? Os outros todos vão ser nas terças, tá? Então, Tá. fechou. Tá, então tá. Tá conseguindo se organizar. E as outras duas questões, então, né? Como que tu tá identificando, tá conseguindo perceber, claro, né, Giovana e os demais colegas, a gente aqui tá falando ainda recém de uma unidade 1, né? Mas que já abordou conceitos e tematizou e tensionou coisas que, como dizia o professor Paulo Carlão, que talvez a gente deixou passar e nunca, né, discutiu isso. Então, essa questão desses aprendizados da disciplina, e dos próprios saberes, né, dos conceitos, vamos tentar juntar aí em uma só. Tu tá conseguindo perceber isso já na tua área de formação, talvez no teu campo de atuação profissional agora ainda não tá na área, né, Gil? Mas como que tu tá percebendo essas discussões ou já conseguiu identificar? Eu vi bastante ali na questão da postura e comunicação não verbal. Porque, tipo, para se portar com um aluno, que às vezes eu, logo quando começar os estágios, vou ter uma idade parecida, quando chegar no ensino médio, como se portar, como ter uma roupa, uma postura, assim, que vai deixar mais autoritário, vamos dizer assim, né? Um pouco mais de respeito do que chegar vestido igual um aluno, com a coluna mais torta, assim. E nesse lado. Tá. E da questão assim, da questão do corpo, da cultura, esses conceitos assim, tu conseguiu perceber com a tua área? Como é que tu percebe isso? Devido à questão ali da cultura, do corpo, da arte, onde a gente vê bastante na literatura, que a gente está estudando agora as partes literárias, e daí a gente consegue relacionar isso também. Uhum. Tu tá na matemática ainda? Eu vou para matemática AD, no que vai abrir agora o segundo módulo, né? A primeira turma ali, que eu Mas vou agora entrar tu ali. ainda tá na pedagogia. Estou na letras.
Ah, tá nas letras. Ah, tá. Mas é que foi uma correria aquele semestre, né, professor? Sim, sim. A Gil foi minha aluna de projeto integrador, professor. Com a turma do Lucas ali, do Sim, Ronaldo, sim. dos meninos. Aham. Ah, então já se conhecem, né? Sim, sim. Ah, Então tá, beleza. Então, né, Gil, eu e o professor Carlan aí, né, esperamos, né, você de novo e mais colegas, então, no nosso próximo encontro aí, que vai ser lá no mês de abril, tá? Tá. Então, não sei, Gil, se tu tem alguma questão para alguma dúvida que ainda ficou. Acho que não, para mim tá bem tranquilo por enquanto. As dúvidas que eu tô tendo, eu já tô pesquisando ali. Se eu tiver, eu mando. Tá. Sabe que a gente está ali, então, né, à disposição ali tanto no Moodle quanto, né, no WhatsApp. Só a gente também gostaria que vocês tentassem responder lá a apresentação da disciplina. Tem um ícone lá, apresente-se. Não, eu fui para botar naquilo lá, daí só dizia que dava só o primeiro dia. Só deu tipo o teu dia, foi só o primeiro dia de aula até meia-noite. Ah, então a gente vai pedir para ela reabrir, tá? Foi Porque assim é isso. uma forma que a gente também conhece onde vocês estão e tal, e tal, e Uhum, tal, tá? tá bom. Certo? Uhum. Professor Carlan, mais alguma questão que eu deixei não, primeiro passar? agradecer a presença da Giovana, né? Ah, gostei muito, assim, da postura dela, da forma de falar. Já que estamos falando de corpo, né? Ela fala com esse sorriso aí também, bastante expressivo, muito simpática, assim, e ao mesmo tempo muito atenta, né? Mostrando o compromisso já em fazer as atividades. Giovana, um prazer te conhecer. E eu acho que aquela questão que a professora é para nós pensar junto, tá, Giovana? É que a professora Fabiana elege ali como uma questão central e que também está no e-book, né? Sim. Como que eu, das letras, eu posso estar pensando essa dimensão do corpo e da corporeidade, né? Né, Fabi? Então, para a gente entender que todas as áreas, elas, de certa forma, elas dialogam com a dimensão do corpo e da corporeidade, né? Elas têm algo a dizer, né? A compreender sobre essa questão, né? Não é só um corpo biológico, né? Não é um corpo só funcional, não é um corpo de alavancas e músculos, mas um corpo que se produz no seio da relação com os outros, né? Da sociedade e da cultura, da história, né? E das memórias, das narrativas. Então as letras têm muito a nos dizer, né? Também a compartilhar conosco a partir da literatura, né? Que a gente pode pegar e compreender a história da sociedade sobre a partir da história dos corpos, né? Do Sim. silêncio dos corpos, né? Da exploração dos corpos agora que nós tivemos recentemente em Bento Gonçalves, né? Então ali tem várias questões postas ali, né? Que é o mundo do trabalho, é um corpo, é um corpo geralmente negro, um corpo nordestino, né? E que é explorado, né? Em função da questão do mundo acadêmico, quer dizer, do mundo econômico, né? Então, por que para umas classes sociais, porque para algumas questões de gênero, os corpos eles eles ocupam esse lugar que podem ser explorados dessas formas, né? E por que outras, né, classes sociais eles têm outro lugar e outra forma de reconhecimento e cuidado, por exemplo, né? Então, mas assim as letras elas têm, digamos assim, um universo, né, de diferentes formas de linguagem, né, Giovana, que podem nos ajudar muito, né? Eu acho que essa é a grandeza, né, que a professora Fabiana disse, né, dessas diferentes áreas ter essa abordagem, esse enfoque interdisciplinar, né? Só isso, só para pensarmos isso junto, né? Eu acho que essa é a proposta da disciplina, né, Fabiana, né? E a gente está tensionando e compreendendo, e é isso que a Fabiana disse, às vezes, não é só a gente pensar a partir do... Eu acho que tem dois movimentos aí interessantes, né? Essa questão de se
se colocar na condição de alguém que está no processo de formação inicial, mas como cidadão do mundo, né? A Giovana está ali, convivendo com as outras pessoas no dia a dia. Então, às vezes, tu vai ler, a gente começa a ler um artigo, tu já uma revista, um jornal, vê um filme, lê uma literatura, essa disciplina ela já te coloca num movimento, te potencializa percepções e compreensões que até então a gente talvez não tinha, né? Então, isso muda também o nosso dia a dia, o nosso cotidiano com esse universo das coisas, né? Eu acho que isso é legal, assim, a disciplina, eu acho que esse é o lugar de pensar a universidade, né? A gente ter essa ideia de universalidade dos conhecimentos e que a gente possa ser, como se diz o Paulo, né, Fabiana, tomar um banho de cultura, né? A universidade acho que é o lugar disso, né? Parafraseando ele de novo, né? Eu acho que a disciplina é a questão que ele fala de colocar as lentes, né? São lentes diferentes para ver o mundo. Né? Então, esses conceitos nos ajudam a pensar o mundo com lentes que talvez antes a gente não precisasse usar. Né? Então, e tem uma questão, assim, aí eu vou parar de falar, porque assim, ó, tem uma questão, quando a gente fala de cultura, que tudo se justifica pela cultura, e não é, né? Que tem uma questão aí da questão da universalidade da cultura e da questão da especificidade de uma determinada cultura, de uma determinada comunidade, e daí diz assim, então tem atrocidades quanto ao corpo da mulher em determinadas culturas, no mundo islâmico, por exemplo, e quer dizer, não, isso é da cultura deles, né? Então, esse tensionamento entre o universal e que tem esse atravessamento da cultura, que tudo se justifica em nome da cultura local, a gente tem que tensionar, né? Senão ela tá numa justificativa de dizer, não, a cultura deles faz com que eu possa... Tem que aceitar, né? Tem que aceitar, né? Então, tem várias questões culturais, e eu estou trazendo, claro, uma questão, é a questão do corpo da mulher, né? Da mulher não ocupar os espaços públicos onde os homens podem ir, por exemplo, a nossa área, não pode ir em campos de futebol a mulher, por exemplo, né? Não, é cultura, né? Então, essa questão, quando a gente discute o conceito de cultura, também tem que estar tensionando essas questões, né, para não ficar nessa justificativa, né? Então, mas é um debate, a gente não vai resolver ele aqui, mas é importante a gente compreender essa dimensão, né, também. Seria isso, Fábio. Não. O que tu acha disso, Giovana? Que isso daí realmente a gente não para tanto para pensar assim que a cultura não pode justificar tudo que é realizado, né? Tipo, eu não via tanto desse modo. A gente acostumou a pensar meio, é a cultura indígena, é alguma coisa, e a gente aceitou, assim. Agora eu tô pensando um pouco. E a educação física escolar é o contraponto disso, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim. Por exemplo, vamos pegar assim, ó, a dança da chula, no CTG. Quem é que dança? Os homens. A dança do facão. Homens. Tá? E a mulher pega facão, viu? Entendendo? Tá? Entendeu? Pega para trabalhar na roça, no corte da cana de açúcar, tá entendendo? Então eu não vou mudar a cultura lá do CTG. Mas no espaço da escola, eu tenho que trazer para esse debate, para essa reflexão. Né? Então, eu posso tensionar o porquê. Né? O próprio conceito de patrão. Né? O que significa o conceito patrão? E até hoje é conhecido o CTG o patrão. Né? Quer dizer, se é patrão é porque alguém era ou escravo, ou era funcionário, né, empregado, né? Se pegar assim análise, né, Fabiana e Giovana, da roupa,
né? Aquela roupa do patrão não é a roupa do empregado, do capataz, entendeu? Tá louco. A saia da mulher, essa CTG, não é a saia da mulher do capataz, tá entendendo? Então, eu não vou, provavelmente, eu não vou conseguir mudar essa tradição, e aí tem uma questão que a tradição também se ressignifica. Né? Aí a Fabiana, ela gosta muito de chimarrão, viu, Giovana? Estou entregando aí a professora Fabiana. Mostra aí, mostra aí. E aí eu vou trazer outra do professor Paulo Fezesaiffer, para a gente entender esse conceito de tradição. Como a tradição se ressignifica. Né? Não muitos anos atrás, a gente tomava chimarrão e esquentava a água numa chaleira de ferro, geralmente, em fogão a lenha. Né? Bem, aí surgiu o fogão a gás e surgiu a térmica. Porque tu imagina hoje tu ir lá para a escola, tu trabalha, Giovana, onde? No posto DG. Posto? DIG, antigo da Cotri. E o que é esse posto? De combustível. Entendi, lá atrás, tá. Isso. Entendi agora, tá. Sei porque que na hora eu liguei um posto de saúde. Tá, matei muita coisa com saúde lá no posto de gasolina. Daí assim, ó, tu não vai sair hoje, a Giovana, tomar chimarrão, levar a chaleira de ferro lá na roda com os amigos no final de semana, né, na praça, né? Além de ser pesado, perde calor. Então, hoje tem a térmica. Então, a térmica, veja bem, ela mantém a tradição do chimarrão. A própria tecnologia, né, da térmica permite a continuidade do hábito e do costume, da tradição do chimarrão. Que talvez se não tivesse, ia acabar, né? Ou parte, assim, né? Então, hoje se mantém. Então, o que eu quero dizer a partir desse exemplo do professor Fezensaif? Que a tradição se ressignifica, né? A gente pode reconstruir sobre novos conceitos, novas compreensões, novos entendimentos, né? Então, é legal isso, né? Perfeito isso, né? E pensar até a forma de esquentar a água, né? Que esquentava no fogo e tal, e agora tem as chaleiras elétricas que a gente bota ali e esquece, né? E agora as mais modernas já vêm com o indicativo de chimarrão. Essa é a melhor de todas, porque daí não ferve, ela aquece exatamente na temperatura do mate. Então, assim, ressignificação, né? Exatamente, ressignificação, perfeito. Vocês conhecem espiriteira? Não. A pena que está lá na minha área da churrasqueira. A espiriteira, tá? Ela é um objeto de metal redondo, assim, e que ela tem um cabinho, assim, tá? De ferro. Esse eu ganhei da minha sogra, tá? Eu praticamente não conhecia. Eu fui conhecer lá na casa dela e pedi para ela. Ela tinha duas e está ali na minha churrasqueira, na parede. Amanhã eu vou te mostrar a Fábio. A Fábio vem buscar manga aqui em casa. A espiriteira, o que era? Quando era para esquentar o leite de madrugada, quando o nenê chorava. Porque era o fogão a lenha, então tu não ia fazer de madrugada fogo para esquentar o leite. Então o que fazia? Essa espiriteira tu botava álcool. Ela tem uma porção, um fundinho assim, um recipientezinho assim, uma borda funda. Quando tu bota o álcool, liga ali, e aí esquenta o leite, né? Num copinho, um bulizinho de um caneco, né? De metal ali. Então, veja bem, as crianças continuam chorando de madrugada, com fome, né? Mas tu não vai fazer o fogão nem usar a espiriteira. Hoje tu tem o fogão elétrico, né? A gás, né? Ou micro-ondas, Ou que o pessoal usa micro-ondas, né? para esquentar o leite do nenê, vai no micro-ondas, né? Exatamente. Mas eu vou lá, Giovana, vou tirar foto da espiriteira e vou mandar isso. Porque senão, né, professor Carlão, a Giovana veio na aula, mas quem não veio vai assistir a gravação, não vai saber o que é, né? Então, eu vou tirar uma foto e vou mandar lá, tá bom? Tá bom. Gio, mais alguma coisa? Tu ficou com alguma dúvida? Foram esclarecidos aí esse início da disciplina? Por enquanto tudo certo. Agora hoje ainda estou fazendo pensar mais ainda.
Então tá bom. É bom. Então, Esse é o exercício, né? Provocar a gente pensar, né? Sair de uma zona de conforto, né? De perder as certezas e buscar outras, né? A gente, outras certezas, né? É isso. então a gente te convida aí para participar do próximo, né? A gente vai mandar sempre o convite lá, vai deixar lá no Moodle também, tá? Você e os demais colegas, então, aí que vão estar assistindo. Então, a gente agradece a participação, né, da Giovana e dos demais que vão assistir em outro momento, tá? A gente fica à disposição. Desejamos aí uma boa noite, então, né? E até a próxima. Tá Boa bom? noite, até Boa mais. noite. Boa Tchau. noite, Até Giovana. Um mais. prazer, tá? Tchau, Prazer tchau, em Gil. conhecer. Tchau. Tchau. Parar a gravação aqui. Espera aí.